Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, transmitido e produzido pela TV Judaica através do aplicativo. Todas as quintas-feiras, 21 horas, sempre um episódio inédito. Hoje tenho o prazer de receber o meu querido Leandro Spett, dos artistas que mais me toca na comunidade. Não sei se a gente tem muitos, mas eu sou mais ligado nos de música e especificamente na tua arte, assim, que eu gosto muito, até pela expressão dela. E muito obrigado por ter aceitado o convite. Samir, de verdade, numa boa, como é um bate-papo, não é uma entrevista, cara, obrigado pelo convite, é uma honra e bora lá, vamos começar. Bora. E obrigado, né? Obrigado pelas lindas palavras. Imagina, são sinceras. Eu queria começar conhecendo tua trajetória mesmo. Acho que a gente se conhece mais assim de momentos, de amigos comuns, daquela coisa comunitária. Agora eu queria ouvir um pouco também do artista, de como você se descobriu nisso também, sempre gostou de desenhar, enfim, conta um pouquinho aqui. Toda criança desenha, é impossível, porque eles têm limitações no que diz respeito à coordenação motora, no que eles conseguem falar, eles não conseguem tocar um instrumento, conseguem dançar um pouco. Toda criança desenha, seja um rabisco, uma bolinha, mamãe, vou fazer um desenho para a mamãe, um desenho para o papai, tal. Até digo, eu tenho gêmeos de 4 anos, um casal, e eles desenham. Uhum. E eu comecei desenhando desde muito pequeno, com 3, 4 anos já estava pintando a parede e tudo mais. A diferença entre das crianças é quem continua, né? Quem tem o incentivo pessoal e o incentivo que vem de fora. A mãe, o pai, os irmãos e tal. No meu caso, meus pais sempre incentivavam. Traziam lápis, canetinhas, viajavam, traziam. E tá aqui, ó, material, desenho o que você quiser. E eu me sentia muito à vontade fazendo, né, desenhando. Então, eu comecei, não é uma carreira de ilustração quando você é pequeno. É só a criança se manifestando. Então você faz na escola, aí você faz seus amigos, aí você faz a professora, aí você faz a sua família, aí você começa a desenhar nas paredes, começa a desenhar em todo tipo de lugar, e você percebe que isso é algo que te toca mais fortemente do que outras coisas. Por exemplo, eu sou apaixonado por música, mas eu até gostaria de saber tocar um instrumento, eu acho que se eu me dedicasse eu até saberia tocar. Mas eu ainda falei, ainda mais forte é o desenho. Ou atuação. Mais na frente eu fui fazer artes cênicas. E ainda assim, não é isso. Voltei para o desenho. Fui fazer publicidade na faculdade. Porque, óbvio, você vai fazer cursinho, todo mundo fala assim, o que você vai fazer? Aí eu te ver desenhando, você faz caricatura, desenho, você tem que ser publicitário. Nada a ver. Uhum. Absolutamente nada a ver. Você pode desenhar e ser médico. Mas no caso, eu fui fazer a publicidade e não tinha nada a ver mesmo. Hoje em dia tem uma faculdade de artes plásticas, que eu imagino que é muito voltado para isso. Já existia, inclusive... Mas sempre rolou um preconceito, imagino também. Lógico. Não, mas isso não é faculdade. Não. Faz uma administração junto, pelo menos. Exato, para dizer que você fez alguma coisa, para justificar a faculdade. Né? Inclusive fora do Brasil. Já tinham faculdades já muito famosas. Na Geórgia, nos Estados Unidos, chama Savannah School of Arts, por exemplo. Até pensei em fazer. Mas aí estava aqui fazendo faculdade no Brasil e tal, foi muito interessante, de mil formas, porque também te traz novas, não só amizades e conhecimentos, mas depois você vai decidir o que você vai fazer. E publicidade entrou mais ou menos na minha vida, mas não foi o norteador. E com o tempo eu falei, eu vou seguir a carreira de publicitário por um tempo, mas nunca vou abandonar o desenho, a ilustração, a pintura e tudo mais. E aí eu comecei a fazer alguns cursos paralelos, poucos, assim, tipo técnica de aquarela, técnica de óleo, para ver se eu estava fazendo direito. E eu estava fazendo corretamente. E aí eu descobri que eu estava fazendo tudo errado. Uau. É bom isso. É bom. Aquarela eu fiz com um professor genial chamado Cárcamo, e foram tipo, um fim de semana, foram 2 dias, uma coisa assim. Eu percebi que tudo que eu sabia estava errado, porque eu não sabia. E o de óleo eu fiz 1 ano, mais ou menos, com um professor chamado Marcos Cláudio Caldas, e ele é um gênio da pintura a óleo. E era na casa dele, ele fazendo era aula particular, ele falou, não dou aula, mas tá bom, você quer, eu te ensino. E aí eu também vi que absolutamente nada do que eu fazia estava correto. E aí eu falei, vou desenvolver então toda a minha parte artística, carreira artística, baseado nessas técnicas que eu
aprendi. E aí eu resolvi que assim, eu vou abrir um estúdio de ilustração para prestar serviços para o mundo publicitário e também criar outros produtos, como por exemplo, grafitar. Então, de uns anos para cá, sabe, desenvolver todo um trabalho de pintar paredes enormes, tudo on demand, né, tudo corporativo ou residencial, e nunca deixar a pintura de lado. E de uns 2, 3 anos para cá, resolvi, né, me dedicar também e bem seriamente a artes plásticas, fine arts, pinturas, telas e exposições, galeria e tudo mais. Então, basicamente, bem resumidamente, é isso. Eu fiquei com uma curiosidade aqui com relação à questão da técnica, tipo aquela pergunta, qual o limite do humor? Qual que é o equilíbrio entre essa parte técnica e intuitiva? Porque você não foi procurar esses professores por acaso, você foi porque você já tinha uma arte que já chamava atenção, no mínimo sua, sei lá. Imagino que das outras pessoas também que já te pediam. Aí você fala, eu cheguei lá, de repente descobri que estava tudo errado. Mas tudo errado já produzia um resultado lindo e que depende às vezes do olhar, não sei, eu realmente gostaria de escutar um pouco, dependendo do olhar, poderia chamar às vezes até mais atenção do que uma coisa que tem técnica demais, mas faltou aquela coisa intuitiva. Como que você encontra isso até mesmo na construção, né? Não sei se fala da carreira, da trajetória do artista. Olha, vamos lá. Responder essa pergunta daí a gente pode acabar levando quase que o programa inteiro, mas eu não vou, eu vou tentar resumir o máximo possível. Existem vários tipos de arte, vários tipos de artista, e vários produtos e vários mercados. Né? Existe uma coisa assim, o mercado da arte, vou tentar resumir. Existe o mercado da arte decorativa, existe o mercado da arte conceitual, né? Autoral. Então, eu posso querer fazer todo um trabalho autoral, aquilo que diz respeito à minha arte, à minha técnica, às minhas questões, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero retratar na minha pintura. E existe o tipo de arte que o teu cliente chega e fala assim, eu gostaria que você fizesse isso para mim. Então, isso é quase que mais decorativo, porque não parte de você. E o decorativo também é aquela coisa mais que a gente coloca assim, tá numa loja de decoração, ou tá numa loja de departamentos grande e tal, que tá ali, aquela arte, ou faz em escala. Então você tem a questão que nem você falou, já fazia coisas bonitas antes, e aí a técnica entrou para desenvolver essa arte. Para mim, na minha cabeça, respondendo essa primeira parte da pergunta, é assim, me faltava coisa, me faltava conhecimento, bagagem para entender aquilo que eu queria fazer, porque eu não estava chegando no resultado, por 2 motivos. Porque eu queria, de uma certa forma, fazer o decorativo, porque me paga, e por outro lado, tão importante quanto às vezes até mais, a parte autoral, que é todo aquele trabalho que eu faço sem que ninguém me pede. Que é o trabalho que quando você vai numa exposição, o artista fez aquilo ali porque parte dele fazer esse corpo de obra, vontade de expressar. Se expressar dentro daquele universo exclusivo para aquela exposição, naquele momento de vida ou naquela técnica. E o artista, e mais o legal da arte, e eu tenho certeza que a maioria dos artistas vai concordar comigo, se não todo mundo. Não tem certo e errado. Na arte não tem certo e errado, tem aquilo que você quer fazer. E se é bonito ou feio, também não tem. Porque, de novo, a arte está nos olhos de quem vê, né? Uma frase famosa. Uma provocação de sentimentos. O que você quer provocar no... Isso. O pior que dizem que assim, o pior que tem é se você não provocar nada. Nem para bem, nem para mal, se você não provocar nada é o pior. Eu não sei se eu concordo, porque assim, se provocar algo bem negativo também não é legal. Mas é inesquecível. Também tem isso. O contrário do amor é a indiferença. É indiferença, né? Não é o ódio, porque o ódio também é uma coisa que guarda, que tá lá e tá girando, né? Exatamente, legal. É verdade, né? Uma obra que você odeia, você fala, isso aqui é horrível, mas você falou dela, né? De qualquer forma, como não tem certo e errado,
Então, eu tenho alunos, né, eu tenho pessoas que vêm me perguntar, ou que vêm estudar comigo e falam assim, não, mas eu acho que eu errei aqui. Eu falei, não é que você errou. Se você achou que você errou, tudo bem. Mas se isso faz parte da tua arte, se você quer passar isso, não tem certo e errado. Mas existe erro de técnica. Isso existe. Eu tentei fazer isso aqui e saiu outra coisa, então você realmente errou. Então, o importante tem o estudo, tem que ter o estudo. E a partir daí você vai desenvolver a tua arte, você vai passar... Samir, a questão da arte autoral, ela é extremamente importante para o artista, para o mundo da arte, para o mercado da arte, para o que você chama do universo da arte. Porque galeristas, art advisors, compradores, colecionadores principalmente, querem saber de toda uma trajetória que o artista faz. Ele não quer saber só daquela obra que está feita. Não, ela está linda. Não, lindo é um conceito muito abstrato. Porque o que pode ser lindo para você é horrível para mim, vice-versa. Pode ser lindo universalmente, mas de repente não tem profundidade, não tem uma alma. E aí a gente pode entrar até numa seara até bem interessante, que é a inteligência artificial. Uhum. Já te aviso. É bem maior, é bem mais complexo. Eu vou te falar, minha mulher, Ana, ela é uma artista gigante e ela estuda muito, eu acompanho os estudos dela e a gente fica trocando essas ideias daquilo que, assim, o que isso está te provocando. Recentemente eu fiz um trabalho, que aqui obviamente não trouxe, mas eu fiz um trabalho e eu mostrei para ela, ela falou assim, isso aqui está espetacular. Mas o que isso quer dizer? Você sabe explicar isso aqui? Porque a partir do momento que você é um artista autoral, você tem que explicar, você tem que dar a narrativa, os porquês dessa... Senão ela vira só tinta em cima do papel. Uhum. Para que ela consiga, né, ativar dentro da pessoa. Isso. Interessante. Eu tenho bastante essa perspectiva como Hazan na sinagoga. Eu penso assim, nossas rezas são em outra língua. São longas, são relativamente cansativas, massivas, mas não devem ser. Para isso tem o Hazan. Ele precisa, o desafio dele é tornar a reza mais agradável, mais interessante, mais envolvente. Então, o que ele precisa pensar? Bom, a pessoa está partindo de uma referência diferente da minha. Enquanto eu, em Yom Kippur, nem vejo a hora passar, eu só sinto sede porque estou cantando, mas nem fome, nem fraqueza, todo mundo ao meu redor está ali meio né, cataclísmico, sei lá. Então eu preciso pensar o que eu posso oferecer para eles que tirem um pouco eles dessa inércia, porque não adianta eu olhar sobre a minha perspectiva. Eu queria colocar esse ponto contigo também, que é um ponto que, já antecipando um pouco da IA, mas acho que a gente pode deixar lá para o próximo bloco, e também a questão da temática que transcende, tipo, a nossa identidade judaica, a nossa identidade espiritual, não apenas a judaica, que ela te dá um fundo ali para aquilo ali. Então, o artista, eu penso, ele precisa ter uma sensibilidade para que ele consiga ter essa percepção na hora que ele produz a arte, como se fosse uma coisa muitíssimo interessante que eu nunca tinha pensado, na hora que ele explana, que ele coloca a trajetória, que ele apresenta uma narrativa, porque às vezes isso é um caminho importante que é para ligar a pessoa no sentimento proposto ali, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E tem muito a ver com expressão, acho que tem muito a ver com o que passa na vida do artista, né? Eu lembro, eu que não sou dessa arte, desse departamento da arte, vamos dizer assim, mas me lembro da gente tendo aula falando de Van Gogh, como Van Gogh expressava muito daquilo que sentia dentro dele ou dos seus conflitos nas pinturas. E ao mesmo tempo, quanto as pessoas conseguiam absorver isso, às vezes até não, fala, poxa, que pintura alegre, ele estava num momento super depressivo da vida. Tem isso também com compositores, né, musicais. Agora, esse poder, né, de expressão. Olha, eu vou te falar. Uma das frases que eu mais gosto no mundo, e acho que serve para qualquer arte, mas eu acho que principalmente na arte figurativa, eu digo, nas pinturas, a frase é: uma vez que a obra está terminada, ela não é mais do artista. Ela não é mais minha. Ela é tua. Sai caro se você quiser levar para casa, mas visualmente falando, ou conceitualmente falando, ela não é mais minha. Porque eu não faço ela para mim. Eu quero fazer ela para mim, beleza, eu faço, guardo e não te mostro. E tranco e acabou, é minha, e tá tudo bem. Mas se eu tô te mostrando,
eu não tenho que ficar explicando ela. Tá bom, eu posso explicar se você me pedir. Olha, a partir deste momento, eu pensei na trajetória da obra, porque eu estou vivendo isso, ou porque eu quero passar, ou dar uma reflexão, ou pensar. Tudo eu posso explicar. Mas na hora que você bate o olho, se teu coração se apaixona pela obra, eu não tenho que explicar. Se você odiou, eu não tenho que explicar. Então, é por isso que eu gosto muito. Então, toda a questão artística é isso. Então, a minha expressão, ela vai ganhar vida a partir do momento em que você tem uma relação com a obra. Isso é único. Agora, você falou uma coisa que me deu vontade de te questionar. Se o cara odiar, não tem o que explicar. Se o cara amou, tudo bem, não é absoluto, imagino, mas assim, tem aquela coisa também de o cara odiou na primeira impressão e de repente ele começou a olhar e falou, cara, que pintura besta, que coisa tosca e não sei o que e tal. De repente ele começa a perceber nuances e detalhes com a explicação do artista, ou às vezes até sem, que eu imagino que seja até mais brilhante. De repente o cara chegou cheio de preconceito, ou aquela música que a gente ouve pela primeira vez e fala assim, pô, que música chata. Daqui a pouco a gente tá lá cantando e fala, pô, não é tão chato assim, não é que ela pegou e tal. Quer dizer, interessante, quebra... Eu, de novo, queria tocar nesse ponto, que é o poder de expressão que a arte tem, de quebrar resistências, né, sem limite, eu acho. Eu concordo, não é algo absoluto, mas quando a pessoa entra e fala assim, eu odiei, se ela virar as costas e não te perguntar o que está acontecendo, ou por que, ou ela vai pela segunda vez, mas isso é dela. Entende? Sim. É disso que eu estou falando, é dela, parte do espectador. Ela já consumiu. Ela já consumiu, exato. Não parte de mim. Vem cá, deixa eu te explicar o que está acontecendo para você passar a gostar. Se você quiser, eu te explico. Entende? Se gera a tua curiosidade. Exatamente. Também. Por isso que a arte já não é mais minha. Ela já é tua, porque foi você que viu, você já olhou, já consumiu. Eu tô apaixonado, ou eu odiei. Mas e acontece muito disso. Acontece da explicação deixar a obra infinitamente mais profunda, mais verticalizada. Toda a exposição que eu fiz todas as exposições que eu fiz nesses últimos 2, 3 anos, as pessoas vinham me perguntar assim, me explica um pouquinho mais dessa sua obra, eu já gostei, mas por que você fez, né, eu posso até exemplificar aqui depois, mandar se você quiser, mandar algumas imagens e tudo mais, mas eu fiz um projeto inteiro chamado CPF, 28299120802, que é o meu CPF. A exposição inteira foi obras pintadas em cima de documentos com o meu CPF. Multa de trânsito, boleto de condomínio, como fala? Compras, notas fiscais de alguma loja. E aparece lá, Leandro Spett, o meu CPF. E aí a obra, o desenho, a pintura está pintada em cima disso. A pessoa fala, mas... agora eu entendi. E aí tem tipo um cara da CET dando multa. Em cima de uma multa. Aí as pessoas batem, putz, eu tenho um monte de multa, será que você não pode fazer uma para mim também? Que legal, que né? legal. Então, e o que eu ganho, a minha obra, assim, ela tem uma carga de humor. Não é pastelão, não é cômico, é humor. Assim, então, até os nomes das obras carregam um pouquinho de humor. Por exemplo, tinha uma obra que era uma ordem de serviço de mecânica com um mecânico abrindo o capô. E a obra chamava Então. Porque quando você vai no mecânico, ele abre o teu carro e ele fala Então. A casa caiu pro seu lado. É isso. Nessa entra o que você falou, do quanto você acha que como é legal, como é bom ter essa troca entre artista e a arte, de como eu me expresso e como essa expressividade, ou essa expressão, chega no espectador, no colecionador, no galerista. Paralelamente a isso, a arte tem a capacidade, aí você até falando, tem a capacidade de talvez mudar opiniões, de criar novas narrativas, de atingir as pessoas de forma como elas não eram atingidas antes. É verdade. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que assim, a natureza das pessoas dificilmente muda. E se a gente for entrar numa questão mais judaica / sionista,
é muito difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas elas se transformem tão somente pela arte. Elas podem ser tocadas, pode ser um elemento importante um instrumento que abre uma porta para a pessoa te ouvir, né? Uma música, eu acho uma que o central peça. seria a educação, mas a arte Sim, como uma ferramenta para a educação também ser mais efetiva. Isso. Vamos entrar nisso mais a fundo daqui a pouquinho, com certeza. porque acho que a gente tem muito campo aí para explorar e a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ia lá. Voltamos para o segundo bloco do programa Conexão Judaica, hoje recebendo essa pessoa que é a arte em pessoa, como judeu, alguém que eu admiro em diferentes aspectos da vida, e já aproveito para entrar nesse tema mesmo. O teu judaísmo é nitidamente pujante e se manifesta muito em algumas das obras onde eu vi, que eu adoro, inclusive te comentei antes ali, na Cravinhos, no Bnei Akiva, que sempre que eu chego, que eu vou lá, eu fico olhando e pensando assim, onde eu gostaria de ter pinturas tão lindas como essas, então é muito bacana. E a gente terminou outro bloco falando, né, sobre esse poder potencial que a arte como um instrumento pode ter de quebrar barreiras, e principalmente quando a gente está falando de preconceito, ou até mesmo de incutir na cabeça das pessoas ideias, como a gente tem na Paulista, lamentavelmente, ainda aquela pintura, que pelo menos conseguimos retirar a parte mais ideológica, como se não fosse tudo uma grande propaganda também. Mas até isso, a arte também foi usada, né, muito na história negativamente para esse fim, como a propaganda nazista e comunista no período da Segunda Guerra, como os próprios libelos, onde sempre pintavam o judeu, às vezes meio que como a gente pinta o nosso presidente hoje em dia, mas eu prefiro não fazer essa comparação, mas eu acho importante pautar ela, inclusive, no programa, porque a gente não pode dizer, não, fazer com ele está tudo certo e fazer com a gente estava tudo errado. Apesar que existem diferenças, existem contextos, ele é uma pessoa pública, ele tem uma responsabilidade para o país inteiro, e nós éramos nitidamente as vítimas ali, oprimidas, e essa propaganda tinha o objetivo de macular e de desumanizar. Por outro lado, eu sinto isso também em relação à ideologia hoje, né? Então, não só o judeu que não tem direitos, infelizmente, que o antissemitismo conseguiu se aparelhar, o conservador ou qualquer pessoa que não pensa como a ideologia enlatada, ela também hoje está sujeita a ser chamada de fanática ou disso ou de daquilo. E para quê? Para que ela não tenha voz. E de repente eu me pergunto e aproveito para te perguntar depois dessa reflexão, se a arte ela não pode ser até um escudo para isso, porque eu posso ouvir o Spett falando a opinião dele, política, judaica, e pensar, cara, que bobagem, o cara não sabe nada do que ele está falando, está defendendo tudo que está errado. E, de repente, uma baita de uma arte, fala assim, caramba, e eu diminuindo o cara aqui, tirando minhas conclusões precipitadas, fazendo julgamentos ruins, e, de repente, ali, pum, né, a história do Maimônides não é exatamente arte, mas a vida, né, a arte, então... para ele aprender medicina num contexto onde não tínhamos direitos, numa sociedade islâmica, ele, segundo algumas fontes, ele precisou se fingir de mudo, com alguma deficiência ali, e de repente ele sai do armário, por assim dizer, no momento onde ele tinha uma emergência, uma iminência, e ele sabia o que fazer, e ele tomou a frente e salvou a vida do sultão, do não sei o que, e se tornou uma grande autoridade. Quer dizer, ele não era nem humano, ele não teria direito de se tornar médico naquela sociedade, mas pela arte dele, vamos chamar assim, a grosso modo, a imagem que se tinha dele, uma imagem construída, ela inverteu. E aí eu
eu vejo isso muito na tua ação, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a tua expressão identitária na arte também. Até quanto isso é legal, até quanto isso é importante ter cuidado, enfim, o que te passa na cabeça em relação a isso? Essa primeira reflexão, ela foi muito bem colocada. Você falou muita coisa muito bem dita, de forma muito clara e concisa, e quem está assistindo não precisa nem tirar conclusões, a conclusão já está dada. Você conseguiu, né, ali pontuar começo, meio e fim de um pensamento, e eu vou dar continuidade a isso, dando a resposta à tua pergunta. Mas quem assistiu, ouça bem o que o Sam acabou de falar. Tem muita coisa envolvida, principalmente sobre desenvolvimento de arte para o bem ou para o mal, tem muita coisa sobre reflexão e tem muita coisa sobre como a arte pode fazer com que uma pessoa tenha uma reação diferente do que ela teria se ela não soubesse que aquela pessoa é ou não judia. Né? Temos aí um contexto muito legal a ser trabalhado nessa sua pergunta. Vamos começar dizendo o seguinte, o mundo ainda, nós somos o povo monoteísta mais antigo do mundo. Isso é claro. Né? Estamos lá entre 4.000 anos, 3.000 e tanto, quase 4.000 anos de Abraham para cá. A gente começa como hebreu, né, que muda para israelita, que muda para judeu, mas que no final é tudo a mesma coisa. Pronto. O mundo ainda não entendeu a gente. Tem muita gente que adora, entendeu, e está tudo tranquilo, e ótimo. Eu digo isso de quem é a comunidade maior, mas a gente veio antes. Pensando em termos ideológicos, religiosos, sociais, os judeus vieram antes. E como é que a humanidade ainda não entendeu a gente se a gente veio antes? Óbvio, histórias desde que o judaísmo existe, de que a gente não se misturou, segregados, tudo mais, mas dá para entender os porquês. Monoteísmo, vem depois o cristianismo para quebrar com o nosso, dizendo... Dificuldade de manipular. Mas assim, exato, e o cristianismo vem para dizer que nós estávamos errados, que Deus veio para mudar o que já tinha sido dito, e depois vem o Islã para contradizer o que os cristãos falaram, que já contradiz o que a gente, né, falava. Então cada um vai diminuindo o outro, né, vai criando no outro um inimigo para poder fortalecer a sua própria identidade. Beleza. A partir disso, ou seja, a gente já está falando de 2.000 anos de cristianismo, nós judeus, então, há todo esse tempo, somos, de certa forma, um bode expiatório para tudo que acontece de errado no mundo. Né? Não vem aqui para falar também de história, mas só para contextualizar, a gente sabe que é isso. E existiram vários tipos de antissemitismo na história. Né? Do faraó, talvez não seja o mesmo, não é o antissemitismo clássico. Depois veio o dos cristãos, da igreja, também é outro. Hoje é outro, hoje é o antissemitismo islâmico misturado com a ultradireita, da não sei onde. Cara, também não vim falar sobre isso, tem pessoas que são bem mais eruditas nesse assunto. Mas em relação à arte, a arte sempre esteve presente para comunicar o que eles queriam dizer, para bem ou para o mal. No caso do antissemitismo, que nem você falou dos libelos, começando ainda na Idade Média, falando que a gente matava, tudo isso era colocado em textos sagrados. Sabe, os textos que iam nas bibliotecas sagradas da cristandade europeia. Exato. Sim. Tudo. Então, e vamos colocar toda a arte desenvolvida durante o Renascimento, a arte clássica, renascentista, extraordinária, ela valoriza demais a cristandade, né? E obviamente que nós ficamos ali naquele cantinho ali, ó, ninguém fala da gente, e quando fala, não fala muito bem. Com o passar do tempo, e você menciona Maimônides, depois com o passar do tempo, invasões, guerras e tudo mais, a arte continua sendo o veículo de comunicação, porque você não tem televisão, você não tem rádio, você não tem internet, você não tem nada, você tem o quê? Pôsteres, você tem quadros, você tem ilustrações, desenhos. A gente vai entrar no nazismo, as artes mais bonitas que você pode imaginar. Extraordinário. As artes soviéticas do começo da União Soviética, estamos falando de 1920, são obras de arte
feitas à mão, extraordinárias, no nazismo igual. E é aí que a gente entra, de novo, como bode expiatório. Então, eu posso garantir para você que a comunicação e aquilo que o status quo, que o governo, ou o regime que está sendo passado, ele de forma mais complexa e de forma geral, sem querer aprofundar demais, está sempre ligado a alguma coisa artística. Veja bem, a roupa que você está usando, a casa, essa camisa, alguém criou, tem algum conceito, tem alguma arte por trás, entendeu? Então não, por acaso, ela sempre foi usada como meio de comunicação, sempre. Impressionante isso. E os dois lados, né? Se por um lado o poder, o regime, enfim, o opressor, ele usou da arte, investiu alto para poder produzir uma arte muito sedutora, não sei se essa seria a palavra, mas que deixa a pessoa, uau, fascinada. Por outro lado, a vítima também, sob as piores condições e pressões, tem uma capacidade de expressão, e eu falo isso porque eu tenho um cunhado maestro, em breve pretendo trazê-lo aqui no programa também, e ele, uma época, produziu um concerto com obras que foram compostas nos campos, ou na grande maioria delas compostas, e já tiveram alguns trabalhos nesse segmento também, nesse sentido, no Brasil e fora. E você vê obras, inclusive várias delas extremamente alegres. Às vezes a pessoa expressa na sua arte o que ela gostaria de estar vendo e que ela não está podendo. A pessoa está vivendo dentro de um porão, escondido dos nazistas, mas está escrevendo no seu caderninho, na sua agenda, os seus sonhos de vida. É uma forma de arte, é na escrita, poderia ser um desenho, poderia ser cantando. Sam, esses últimos 2 anos, né, nós, judeus, Brasil e mundo afora, a gente viveu e continua vivendo um momento tenebroso. É verdade isso. Eu vou até falar uma coisa que é meio, às vezes, surpreendente, assim, mas me perguntaram, você não está assustado, ou você não está surpreso com a onda antissemita, com a onda negativa de ataques aos judeus, pela ligação que a gente tem com Israel, que é a real vítima dessa guerra, seja guerra real ou midiática, e você não está surpreso? Eu falo, não. Você não está surpreso? Eu falo, não. Eu sabia que uma hora ia acontecer. Never again, never again, never again. Como never again? Uma hora ia acontecer. A gente tinha que estar preparado. A gente sabe, é histórico. De novo, eu te digo, o mundo ainda não entendeu a gente. E eu vou colocar uma coisa muito clara, porque estiver assistindo assim, cara, nós judeus, a gente não é melhor nem pior do que ninguém. E nem tão diferente assim, a gente só acredita, sabe, a gente tem uma questão de crença num Deus, da nossa forma. Tem que entender outra coisa também, que as pessoas pouco sabem, é até legal pontuar, apesar de a gente estar falando muito de arte aqui, a gente fala de umas coisas que também tangenciam a nossa conversa, porque a gente está falando de judaísmo também. Né? E que todo mundo, conexão. Uma conexão. O que a gente tem que entender é o seguinte, aí um monte de gente fala, né, tem argumentos e tudo mais, mas nós, judeus, a gente vem da tribo de Judá, numa terra chamada Judeia, que está lá naquele lugar há 3.000 anos. Não dá para vocês, o mundo que nos odeia, né, para quem vai querer argumentar contra, não dá para dizer, olha, vocês nunca estiveram, não tem ligação com aquela terra, vocês não fazem parte disso. Muito pelo contrário. E nós, justamente por sabermos que a gente, né, o nosso exílio gigantesco, a nossa diáspora de 2.000 anos, a gente sabe que isso ocorreu, que quando Israel foi fundada, em 1948, no plano de partilha estava, né, para que os palestinos tivessem uma terra conosco. Os judeus falaram, a gente sofreu, vocês não precisam sofrer, a gente só quer dividir essa terra com vocês, porque a gente tem um histórico aqui, a gente tem direito a essa terra, mas vocês estão aqui há 1.400 anos, a gente não quer que vocês saiam, a gente só quer que vocês deem para nós o que é nosso de direito. Né? Lembrando que, eu vou jogar uma, eu preciso jogar uma, posso? Precisa, lógico. A Jordânia, galera, a Jordânia é a Palestina, mas beleza. Depois vão pesquisar o que isso significa. Pesquisem, porque a Jordânia inteira era a Palestina britânica, que
passou a se chamar Não Jordânia. precisa acreditar. Não precisa acreditar, mas pesquisa, entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, então, e voltando então para o começo da fala, nos últimos 2 anos a gente vem sofrendo com um antissemitismo que já era esperado. E como é que os judeus e boa parte da comunidade ou da sociedade israelense se segurou? Com arte. Compuseram músicas, fizeram concertos, fizeram filmes, desenvolveram exposições, fizeram manifestações artísticas para trazer de volta os reféns, que aliás é uma das coisas... a gente vai ter que entrar aqui, vai ter que fazer uma outra, fazer uma outra entrevista que não tem nada a ver com arte, que é só sobre geopolítica, que eu adoro, mas que é uma questão assim, cara, se não tivesse sequestrado, a guerra acabava no dia seguinte, não tinha, sabe, a gente é tão próximo. Perguntaram para mim, você tem parente lá em Israel que está no meio da guerra? Eu falei, sem quem? Todo mundo. Todos. Né? Até os não-judeus. Mas é lógico. Não, a gente precisa especificar, porque eles acham que a gente é panelinha. É panelinha, né? Mas Israel, a panelinha é Israel, não é? Exato, exato. Um país, de verdade, né? Esse é o pensamento da diáspora. Exato, o pensamento da diáspora. Pô, são 200 países, né, no mundo, quase 200 países. São 50 muçulmanos, 150... que não pode... que não pode existir. Então, mas voltando para a parte artística, uma das manifestações de maior resistência que existe, seja do lado que for, gostando ou não gostando, seja pró você ou anti você, envolve arte. Sim. Envolve arte. É uma manifestação nata, do núcleo, né, de cada ser humano. Falar demais, discursar demais, as pessoas entendem. Uhum. Mas a arte entra 100%. Uma capilaridade imensa. Né? É lógico. Sensacional. Programa muito rico hoje, pô. Satisfação, honra poder te ouvir, trocar essa ideia toda e compartilhar isso com todo mundo, que é tão importante. Óbvio. A gente precisa fazer isso mais. Você é um grande ativista também, não sei quantas pessoas sabem desse teu lado. Uhum. E todo judeu tem que ser ativista, porque a nossa existência, a nossa sobrevivência depende disso. Então, eu queria aproveitar para reforçar e te cumprimentar também. Obrigado. E aproveito também para fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Bem-vindos de volta. Nosso terceiro bloco do programa Conexão Judaica, com Leandro Spetti hoje. Tá abrilhantando com muita inspiração o nosso programa. E a gente terminou falando sobre ativismo, sobre a necessidade sobrevivencial que a gente tem, infelizmente, de precisar fazer. Eu tenho muitas teorias sobre isso, de que o antissemitismo ele sempre foi motivado muito por uma barreira na manipulação de massa. A kippah serve para a gente lembrar que Deus está acima. O tzitzit serve para a gente lembrar de cumprir os mandamentos. Quer dizer, a gente sempre tem uma referência, como se fosse a voz da mãe gritando ali no fundo para a gente não fazer, não se sujeitar àquilo que a gente foi ensinado que está errado. E você, um cara que manifesta, e acho que isso é o mais legal, não são todos que militam dessa maneira, mas manifesta espontaneamente de todas as formas, seja na tua arte, seja na tua forma de falar, né? O assunto chega naturalmente, não tem como não ser isso que nós somos. Então, você conta um pouco também sobre isso, em que momento você percebeu a necessidade de se manifestar, de se colocar e assumiu, por exemplo, os custos disso, porque tem um preço alto, tem amigos queridos que vão virar a cara e depois você vai reconquistar com alguma arte que vai sair da tua mão, da tua boca, sabe? Mas é um preço alto. Tivemos um período da pandemia que todo mundo poderia te tirar de louco, de não sei o quê. Até onde vai, a gente viu tempos muito malucos em um período pequeno. Quando que isso mexe com você? Quando que você fala, não sou só eu?
É para o mundo, é para o meu povo. Uhum. A pergunta é muito legal, né? Ela é muito abrangente, ao mesmo tempo ela é muito específica, que fala de muitas coisas que fazem parte da vida, mas ela é bem direcionada no que diz respeito a ser judeu, a se ver como judeu e a participar do mundo judaico. E saber diferenciar entre o que é o judaísmo religioso e o que é o judaísmo étnico e o judaísmo sionista, por exemplo. Né? Como o meu judaísmo está ligado diretamente a Israel e ligado à nossa comunidade aqui no Brasil, e uma coisa pessoal minha, o quanto eu sou religioso ou quanto eu não sou religioso. Que eu não sou, mas eu gosto muito de estar no meio. Eu tenho muitos amigos. E o sionismo ativista, que é aquele que mexe com a nossa comunidade, ele nasce depois que eu volto da minha primeira viagem para Israel. Porque quando você está na escola, faz o colégio judaico, e você entende, Israel, fala tanto, canta tanto, estuda Torá, Tanakh, aprende hebraico, né? Canta as músicas, vai em festivais, vai na hebraica, vai na Hazit, vai nos movimentos e tal. Mas quando você pisa em Israel, você fala, agora eu entendi o porquê. Não é por acaso. Então fala, não, porque Israel tem uma aura diferente, tem um espírito diferente, tem uma Neshamali, tem. Cada país tem. Aí é que está o negócio. E eu vou abrir algum parênteses interessante, porque as pessoas falam assim, não, porque... Muita gente fala, não, porque eu gosto do povo judeu, o povo escolhido. Eu falo, pá. Escolhido para quê? Boa. Escolhido para quê? Escolhido para se dar mal, né? Para não falar outras palavras. Porque nos últimos 3.000 anos vai ver o histórico, né? Então, mas ao mesmo tempo foi escolhido também. Para quê? Para receber a Torá. O recebimento da Torá significa o quê? Trazer luz para o mundo. Mas a gente é encarregado para trazer a nossa luz para o mundo, através da Torá. Mas as outras religiões, os outros povos, eles também foram escolhidos para trazer outros tipos de luzes ou outros tipos de ensinamentos para o mundo. Os judeus não vieram para trazer tudo. Muito pelo contrário. A gente tem que, né? A gente veio para somar e a gente veio para também incorporar outras coisas interessantíssimas que o mundo traz. Então essa questão do, o povo escolhido eu não gosto, eu particularmente não gosto muito. Eu gosto que a gente é escolhido para algumas coisas. Então quando você chega em Israel, eu vejo que Israel é a terra santa. Para quem? Para nós. Não precisa ser para todo mundo. Ninguém está pedindo para que todo mundo venha e fale, terra santa. De repente, Honduras é a terra santa para o hondurenho. Entende? Na China, para os chineses. E assim por diante. E se todo mundo pelo menos soubesse entender isso, eu te garanto, a gente teria muito, muito menos dor de cabeça. Com certeza. Né? Então, voltando para essa parte ativista... Eu também falava isso. Escolhido para quê? Escolhido para se ferrar, não é possível. Eu ia falar, Aí depois eu comecei a levar isso um passo a mais. Tipo, a Torá fala que a gente é o filho primogênito. E o filho primogênito é o seguinte, ele obedeceu, ele deu um bom exemplo, parabéns, não fez mais do que sua obrigação. Justo. Não obedeceu, a Samoa vai cantar, né? Vai tomar uma chinelada. Para servir de exemplo. E se a gente olhar na história, de fato, isso acontece com o nosso povo. A gente não é melhor. Sim. A gente tem o recurso que é a Torá. E como você falou, cada povo, de repente, traz... Isso, inclusive, está no Talmud. Em cada país você sente alguma coisa. Existe até o regente espiritual, né? Olha, é absurdo o que existe. É absurdo. Eu fui para a Índia, eu fui para o Nepal, fui para a Tailândia, fui para milhões de lugares. E cada lugar tem o seu cheiro, tem a sua forma de lidar com as coisas, tem a sua energia, sabe? A sua comida, o seu... Então, essas nuances ou essas diferenças, se elas fossem respeitadas, se o mundo entendesse que Israel não é dos judeus para os judeus, e acabou, não. Todo mundo pode dividir aquele... Mas entender que os judeus pertencem àquele lugar e que aquele lugar tem o nosso DNA, o mundo seria muito mais simples. E é nosso para quê também? Para a gente fazer o que quiser? Para fazer o quê? Não, é exato. Já está na Torá, se vocês fizerem o que quiser, vocês vão se dar mal. A gente se deu mal, a gente talvez fez isso. Quer dizer, é nosso para ser para o mundo, para servir ao mundo. Isso, né? isso. E a gente faz isso até mesmo sendo imperfeitos. Né? Sendo imperfeito, e quando faz por bem, mas quando faz por bem, tem gente que ainda reclama. Por exemplo, Israel é o primeiro país em que manda
regimentos inteiros ou grupos inteiros de resgate quando tem um terremoto, um desastre natural. Para o Irã eles ofereceram. Para o Irã eles falaram, olha, teve terremoto, a gente manda para ajudar. Não queremos. Entendam isso, entendam que assim Israel tem essa vontade de contribuir, né? É altruísta, não é egoísta, muito pelo contrário. Entrega, né? Vieram aqui para o Brasil, qual foi o primeiro, né? Qual foi o primeiro país que veio para cá depois da tragédia de Brumadinho? Pois né? é. Pô, E a tecnologia e as contribuições para a humanidade, para o desenvolvimento humano. Tem que ser muito antissemita mesmo. Tem que ser muito antissemita, né? Tem que ser muito... E hipócrita, porque vai estar usando tudo aquilo também. Exato. Né? Mas... No final das contas, as pessoas elas só querem saber o que está acontecendo dentro de sua casa, seus bolsos, e que se alguma coisa está dando errado, porque tem o bode expiatório. Bom, mas acho que a gente... Né, abriu... Sim, a gente está conectando muitas coisas. Exato, exatamente. Voltando, quando eu fui para Israel e eu voltei, e aí eu tive... Vou tentar amarrar, né? Eu tive essa sensação sensacional de, pô, Israel, fui com meu tio, né? Fui com meu tio, foi logo no meu bar-mitzvah, né? fui com meu tio, com meus primos e tal. E foi interessante, porque a gente saiu de Israel e a volta foi via Itália e ficamos alguns dias na Itália. Então, tipo o auge do judaísmo com talvez um dos auges do cristianismo. Os dois foram muito interessantes, mas, obviamente, Israel toca dentro e tal. Mexe mais. E aí, eu achei que, assim, estando aqui no Brasil, a gente tem que fazer alguma coisa pela comunidade, sempre de forma ou voluntária, ou algum projeto, entrar numa Tnuá. E eu comecei a entrar um pouco mais nos projetos da comunidade, naquilo que a gente tem para oferecer. Né? De novo, tem a parte mais religiosa e tem a parte mais sionista. Eu acabei indo para a parte mais sionista, acabei indo para Hazit, fazendo um movimento juvenil, e depois o primeiro Tapuz, que veio em 1993, e aí no Tapuz quase 2 meses em Israel, aí é um absurdo. Quando você já volta com realmente com uma outra cabeça, querendo participar muito mais, e tentando encontrar o seu lugar na comunidade, e como artista, não era ainda artista, era um moleque de 16, 17 anos, você começa a desenvolver a sua carreira, ou ir atrás do que você vai fazer, faculdade e tudo mais, que a gente já falou sobre isso. Com o passar do tempo, o que eu descobri é que eu conseguiria entregar muito para a comunidade se eu usasse da minha arte para desenvolver alguma coisa comunitária. Então, vezes eu sou um cliente mesmo, trabalho remunerado para a comunidade, ou muitas vezes a gente faz trabalhos voluntários, que seriam coisas assim, estão precisando de uma arte nossa, seja numa parede, seja para desenvolver um trabalho voluntário. Recentemente a gente fez um trabalho, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, a gente fez fundo de bolsas. Foi um trabalho, assim, a gente mandou fazer uns fósforos, colocar em caixas de acrílico, porque eram os matchers dos match do fundo comunitário. Então, tem todo um trabalho de desenvolvimento de comunicação visual para alguns projetos que são feitos dentro da comunidade, e tudo isso a gente faz de forma voluntária. Porque a gente acredita, quando eu digo a gente, eu e minha esposa Ana, a gente acredita que é a nossa forma de fazer um tzedakah. Né? Certeza. Então a gente pode chegar uma entidade mais religiosa, como por exemplo o Beit Chabad, que é onde a gente está. Pode ser o Beit Chabad, que nem eu estava falando do grafite, fazer um grafite. Imagina que legal fazer um grafite na parede do Beit Chabad. Incrível. Ou a arte para educação, que a gente falou também antes do programa, a gente não pode deixar faltar. Exatamente, com certeza. Assim como a gente já fez alguns livros. Aliás, eu vou aproveitar aqui, quem tiver interesse em fomentar projetos de educação judaica, utilizando ótimas ideias e a qualidade da arte do SPET, que todo mundo conhece, procure o SPET, fale com ele através das redes sociais. Com certeza. A gente precisa, a educação é o nosso mais forte, o povo do livro. E a arte, como a gente já falou o programa inteiro, não precisa repetir, ela tem um poder muito grande. Exatamente. Então, veja bem. Aproveitando para fazer um jabá. Tá, jabazando as coisas. Um livro que está em várias escolas judaicas, se não em todas, se não me engano, foi escrito pela Deborah Kupferschmidt, que é o Menino da Estrela, né? O Menino com a Estrela. Que fala sobre a estrela de Davi, é o escudo dele, como ele se defende, como ele usa isso como, sabe? E
E foi um livro ilustrado por mim, editado pela Ana, e saiu do nosso estúdio. Quer dizer, e não tem Megillah, tem livro de Yoná, tem Haggadah, tem um monte de coisa. Esses são alguns dos projetos que a gente faz que são a parte comunitária. Então, eu nunca tirei nem nunca vou tirar o judaísmo da minha vida. Uhum. Nem quero. Não faço dela minha carreira, não faço do judaísmo a minha carreira. Tem pessoas que se dedicam Sim. a usar o judaísmo como carreira e é lindo, ótimo. Recentemente eu fiz até para Rosh Hashanah, mais um jabá, eu fiz umas aquarelas grandes assim, de sinagogas, né, para Ilana Shapiro, que viraram as latas de doces da empresa. Uma coisa tipo, maravilhosa e tal. Mas eu não transformo isso de novo em carreira. São coisas meio até... As pessoas falam pontual. Sim. É pontual chegar na hora, mas vamos usar essa palavra. Sim, sim. São Não são corriqueiras. Não são corriqueiras e elas são bem específicas. Sim. Mas eu gosto muito. Então eu acho que a gente abarcou aí uma parte da parte da... Como fala? Muito legal. Da sua comunitária, atuação, minha atuação comunitária. E é muito legal. É legal ser judeu, é legal. Não sei o quê. Ninguém falou que você... Sabe? Como todo judeu... Não vou naquela. Eu vou naquela, mas não vou naquela. Aliás, não dá para deixar de mencionar também, né? Você é um dos fundadores, se eu não estou enganado, do Nindius, esse movimento orgânico judaico, no momento de tanta pressão, no momento de tanta poluição visual com conteúdo de ódio antissemita, um grupo de jovens judeus se levanta. Eu acho que eu estou no grupo desde que criaram, mas eu não fui muito ativo até hoje, apesar que eu também fiz minhas apagações aqui no bairro. Não segui o protocolo ainda, mas assim, é um movimento muito interessante, muito bonito, apesar das circunstâncias, e que inspira, penso eu, judeus de comunidades no Brasil inteiro a seguirem esse exemplo, e até mesmo nossas entidades mais estabelecidas a repensarem até que ponto elas estão conseguindo chegar realmente em todas as demandas da comunidade, até que ponto elas estão representando as nossas necessidades, que é um questionamento que alguns que são mais críticos, como muitas vezes eu sou também, fazem. E que bonito que a gente tem um movimento natural, porque a maioria das pessoas, em todos os contextos, você vai fazer uma festa, vai fazer um evento, para você se certificar que vai ter gente, depende de uma série de fatores. Às vezes a comida que você vai servir, o local onde você vai fazer, você vai ter manobrista, tipo, coisas tão pequenas perto do que é o objeto central. E esse movimento ele surge nesse momento de redespertar, eu não sei se existe isso, mas onde a gente tomou mais um chacoalhão da história, e para a nossa geração foi o maior chacoalhão, porque a gente não estava aí no último grande chacoalhão, vamos chamar assim, o Holocausto, e de repente, e não só isso, como você falou, Israel era a vítima e todos nós fomos criminalizados junto com Israel, e que se torna perigoso. E o Nindius ele surge, e eu sinto da energia do grupo, que muitas vezes eu não participo escrevendo, mas eu leio, eu sinto quanto isso alimenta também as pessoas no seu caminho de encontro à identidade, porque nem todo mundo tem essa relação tão esclarecida ou tão forte, ou às vezes não entenderam, como você falou de quando chegar em Israel, a gente tem tanta preparação aqui, mas a ficha só cai, né? O insight realmente acontece quando você está lá e fala, puxa, é isso mesmo e é muito mais, e eu sou isso tudo, e é espetacular. E de repente esse grupo surge, e até para você, pergunto, como artista, poxa, ver que a arte está sendo usada para isso, e a gente faz um movimento de arte, uma contra-revolta artística, não sei como eu digo, mas assim, porque qual é o objetivo da arte, né? Ou melhor, se a gente puder colocar, não sei nem se é uma pergunta muito, muito ética, mas qual seria o melhor? Eu penso que é inspirar para o bem, para o amor, para a vida, para tudo que é edificante. E não odeie, esse aqui, às vezes é importante a propaganda ou o esclarecimento, sim, mas na maioria dos casos, ainda mais na era da informação que a gente vive hoje, é tão maravilhoso a gente ter toda a informação na palma da nossa mão, mas é desesperador você ter tanta informação que você já não sabe o que é verdade. E aí, de novo, falando sobre esse movimento tão especial, se você quiser dar uma contribuição sobre isso, sobre como a coisa acontece, sobre o sentimento no coração, enfim, eu fiz uma vez só, não tenho muito para falar, mas na hora realmente eu estava me sentindo como um guerreiro de Israel, como eu me sinto quando eu estou debatendo na internet. Muitas vezes eu gosto de debater por escrito, para as pessoas verem e poderem depois tirar as próprias conclusões, como a gente falou em outro momento.
eu sou, dentre dos participantes do Ninjuice, assim, e tá até fora também, eu sou o cara que fala, você tem que botar o pé no peito, você tem que entrar com tudo. Não é para ser bonzinho. Dito isto, não é para ser violento. Nunca. A gente não pode perder a razão, senão a gente passa a ser o mesmo lixo que eles são. Então, assim, quem criou o Ninjuice foi o Renato Ackerman, lá de Los Angeles, que me ligou e falou, tô querendo fazer isso, isso e isso. Não é possível que numa cidade do tamanho de São Paulo, com as autoridades e as instituições que a gente tem em São Paulo, não tenha ninguém limpando as ruas da cidade. Não é possível. Você topa? Falei, na hora. Então a gente marcou uma reunião, fez um call lá de Los Angeles para cá, e eu fui um dos primeiros a falar, ele foi o primeiro, lógico, depois ele falou, Spet, o que você acha? Eu falei, olha, não tem frescura, não tem firula, não é para conversar, não é para debater, não é para fazer social, não é para aparecer a cara, não é tapinha nas costas, não é, o meu trabalho tem que ser reconhecido, zero, acabou. Pro Ninjuice, né, e muita gente entendeu isso, e era o que muita gente precisava escutar, e era o que o Renato também tinha na cabeça, era, o trabalho é apagar o antissemitismo da cidade. Acabou. Como é que vai fazer? Vai passar um spray? Passa um spray. Vai arrancar? Arranca. Vai passar tinta com rolinho? Vai passar tinta com rolinho. O importante é apagar a mensagem antissemita da cidade. Cara, é uma das coisas mais nobres que a gente vai fazer. Mas vamos falar com a federação, eu tenho um amigo que é vereador, o outro é o zelador da rua, o outro vai ter a circuncisão da minha avó. Cara, esquece. Esquece tudo. O problema já estava aí até agora. O problema já está aí há muito tempo, como é que a gente não resolveu? E aí entrou uma coisa que você falou, a comunidade se mobilizou. De novo, eu sou super a favor das nossas instituições, no que diz respeito a ordem, segurança, como fala, diretrizes. Cara, isso é ótimo, precisa ter. Mas às vezes você precisa passar por 1, 2, 3, 4, 10 assinaturas e falar com 15 pessoas para poder resolver um problema que eu e você sozinho podemos ir na rua e fazer. Uhum. Então, obviamente que a gente entrou em contato com eles e falaram, olha, vamos estudar, é uma coisa que tem que ser feita com calma, a segurança de vocês é muito importante. A gente falou, tá bom, é verdade e tal, mas a gente tem urgência nisso. Uhum. A gente tem urgência. Então, a gente não vai descreditar a federação, a CONIB, como instituição. Muito pelo contrário, as pessoas foram até elas. Mas, para ser mais ágil, a gente lidar por nossa conta. A gente não precisa da chancela. E todo mundo sabe o risco que corre e... Todo mundo é adulto. Tá pagando o preço. E eu até gostei quando você falou assim, não, os jovens foram não sei o quê. Meu, tem cara de 60 anos fazendo. É jovem. É jovem. Entendeu? O espírito é esse. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Spet, queria te agradecer, foi sensacional. Ficou pequeno, tenho certeza, o programa. Acompanhem o Spet nas mídias sociais, a arte dele, as ideias que vocês puderem, tenho certeza que vão aproveitar o máximo. E quem tiver ideias e iniciativas também quiser conversar com ele, ele está super aberto. E muito obrigado. Volte aí quando puder com a gente. Obrigado a você. Muito, muito obrigado. Obrigado, Carol, grande amigo. E estamos aí. Né? Continuem seguindo, é muito legal. Obrigado por prestar atenção no que tem para dizer. E é isso aí. É isso aí. Acompanhe a TV Judaica sempre. Baixe o aplicativo e esteja sintonizado em tudo que acontece na comunidade e em Israel. Shalom.